Olá, você que segue o conteúdo da revista Saúde Estética pelas plataformas digitais. Agora estamos em uma nova fase. Toda semana teremos entrevistas com assuntos pertinentes ligados à saúde, tudo para o seu bem-estar e qualidade de vida. Estaremos recebendo aqui diversos profissionais. Então você pode acompanhar pelo nosso Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos e eu espero vocês! Hoje vamos falar sobre uma doença silenciosa e também muito perigosa, a pressão alta. E quem vai conversar sobre este assunto é o médico cardiologista Dr. Luiz Frederico. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Afinal de contas, o que é hipertensão arterial? Então, nós temos níveis de pressão que são considerados normais no corpo da gente, que é entre 9/6 até 14/9. Então, quando eu tenho uma pressão maior do que 14/9, é considerado hipertensão arterial. O termo que a gente usa do ponto de vista médico é hipertensão arterial sistêmica, né? Então, quando os níveis pressóricos estão acima de 14/9, ou do ponto de vista médico também a gente usa 140/90 milímetros de mercúrio, que é a medida precisa da hipertensão arterial, né? E isso pode variar com relação à idade? Sim, crianças, recém-nascidos, crianças têm níveis pressóricos mais baixos, onde a gente tem tabelas com percentis, onde a gente segue essas tabelas, né? Que vai variar muito da faixa etária. No adulto, não. No adulto, a gente considera como diagnóstico de hipertensão pressões acima de 14/9. Ou 14 ou 9, né? Basta um dos dois. E como fazer para diagnosticar essa Então, pressão? o diagnóstico de hipertensão, ele pode ser feito por medidas isoladas, né? No consultório médico, em farmácias, hospitais, né? Pronto-socorros. E a gente tem também um aparelho que chama MAPA, que é monitorização ambulatorial da hipertensão, que é um aparelho que fica 24 horas com alguém que tem suspeita de hipertensão arterial. Então, ou medidas isoladas, em consultório, como eu disse, ou com esse aparelho, o MAPA. E como que é gerada a hipertensão arterial? Bom, a hipertensão, a gente tem, digamos, dois pilares para a hipertensão, sendo que um é a genética, né, onde a gente desconfia quando a pessoa com suspeita ou com diagnóstico de hipertensão possui vários parentes com hipertensos, né? Pai, mãe, irmãos, né? Então a genética é muito forte, ela é responsável por esse, digamos, um desses dois pilares. E o outro pilar que desenvolve a hipertensão é o ambiente. O que a gente fala de ambiente? Vários desses fatores que eu vou citar, quantos mais presentes, maior a chance da pessoa desenvolver hipertensão, que são obesidade, sedentarismo, consumo exagerado de bebida alcoólica, tabagismo, né? Então esses fatores, estresse, né? A gente pode falar que esses fatores são os externos? São, o que a gente coloca de meio ambiente somado aos fatores genéticos. Esses dois fatores juntos vão gerar hipertensão arterial sistêmica. Quais são as complicações que uma pessoa hipertensa pode ter se ela não procurar um tratamento adequado? É uma coisa que a gente tem muito, né, no Brasil, pacientes hipertensos que não fazem o tratamento correto, né? Infelizmente a gente tem muito. E a hipertensão arterial, como você mesmo disse, né, é uma doença silenciosa, a maioria dos pacientes não tem sintomas, então vários deles, como não está sentindo nada, para que eu vou tomar remédio, né? Infelizmente a gente ainda tem... A pessoa não sente sintoma nenhum. A maioria não. Alguns têm dor de cabeça, alguns têm tontura, mas a maioria são assintomáticos, né? Alguns têm dor na nuca, mas a maioria são assintomáticos. E por isso vários desses não tomam remédio adequadamente. E o risco são as doenças secundárias geradas que a hipertensão pode gerar, pode levar, né? O AVC, né? O acidente vascular encefálico, né? Que pode ser isquêmico ou hemorrágico. A hipertensão é um fator de risco extremamente comum e importante para essa doença tão grave, né? Que deixa sequelas importantes, sequelas cognitivas, motoras, o paciente não fala, muitas vezes ou fala mal, não anda,
né? O infarto agudo do miocárdio, né? O infarto é uma doença extremamente séria, grave, né? Que tem uma mortalidade muito alta, né? Então a hipertensão também faz parte dos fatores de risco para a gente infartar. Então essas são as complicações secundárias? Secundárias, tem mais. Doença renal crônica. Então, uma das maiores causas do paciente ter que fazer hemodiálise, né, o rim parar de funcionar e a pessoa ter que fazer hemodiálise, é a hipertensão maltratada. Tá? Aumenta a chance da pessoa ter problemas circulatórios, né? Então, assim, são vários os problemas, né, e todos graves. Né? Então, assim, daí a importância de tratar a hipertensão adequadamente. E a gente pode falar que o sal é um vilão? Ah, sem dúvida. O hipertenso, uma das que a gente vai falar depois um pouquinho, né, das dicas de tratamento, é eu reduzir o consumo de sal, né? O sal, ele vai reter mais líquido no corpo, né? E com isso ele aumenta a pressão. Então, o consumo reduzido de sal é importante. Então, além do sal, da redução do sal, quais são os outros tratamentos para poder controlar a pressão arterial? Então, a gente divide mais ou menos de uma forma didática em tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E os dois têm que andar juntos, né? Então, o não medicamentoso é o combate àqueles fatores que eu coloquei no segundo pilar. Nós temos a genética, não tem jeito de a gente mexer ainda, né? Pode ser que no futuro tenhamos alguma forma de mexer na genética. Mas até o momento a gente não tem nenhum estudo nada para se mexer com a genética, por enquanto. Então, aqueles outros fatores que eu falei, né, que os ambientais, que junto com esses fatores genéticos geram a pressão. Então, como você acabou de falar muito bem, redução do consumo de sal é super importante, né? Aquele paciente sedentário iniciar uma atividade física, né, porque a atividade física ela ajuda a baixar a pressão. Perda de peso, o paciente que é obeso, tem sobrepeso também, é importante a redução do peso, né? Redução do estresse, né? Hoje a gente vive num mundo com tantas demandas, né? É extremamente frequente pessoas estressadas, pessoas estafadas, né? Então, o combate ao estresse com qualquer tipo de terapia, né? Mesmo terapias lúdicas, acho que é importante, é muito importante. Então, falamos do sal, o cessar o tabagismo, né? Importantíssimo, né? O cigarro é hipertensivo, ele é hipertensor, melhor dizendo, né? E a redução do consumo de álcool, né? A grande quantidade de álcool, ela dificulta o controle da pressão. Uma pessoa que já é hipertensa, ela toma medicamento todos os dias, mas um belo dia ela esqueceu de tomar esse medicamento. O que ela deve fazer nestes casos? Sim, essa é uma pergunta boa. O ideal é que, porque vai fazer diferença o tipo de remédio que ela toma, né? Porque tem aqueles remédios que a gente usa 2 vezes ao dia, tem aquele remédio que usa 1 vez ao dia, eventualmente remédio que usa 3 vezes ao dia. Então vai depender qual é a posologia que ela usa. Então essa é uma boa orientação que o médico dela passe para ela, porque isso é uma coisa frequente. De um modo geral, a gente pede para a pessoa que esqueceu de tomar a hora que lembrar tomar. Então, por exemplo, eu tenho que tomar o remédio às 7 horas da manhã, esqueci, lembrei às 11. Tome às 11. E aí no dia seguinte você regula o horário de novo. O tempo de ação do remédio ele é de 24 horas, Não, né? depende. Isso que eu te falei, depende. Nós temos remédios que você pode usar 1 vez ao dia. Mas esse remédio tem que ser usado 2, às vezes 3 vezes ao dia. Então vai depender muito de qual remédio que ele está usando. Então essa é uma boa orientação, que é o que eu particularmente passo para meus pacientes, esse tipo de orientação de acordo com o remédio que ele toma. Então presta atenção, o remédio que é usado 1 vez ao dia, se você não tomá-lo, você vai ficar 24 horas sem medicação. E aí o risco de você ter aquelas complicações que nós falamos aumenta muito. Então é bom que ele tome a hora que ele lembre, né? Se eu tenho que tomar 7, lembrei meio-dia, vou tomar meio-dia. Né? Então é melhor tomá-lo fora do horário do que não tomá-lo. Isso. E hoje a medicação ela tem evoluído muito. Nós temos remédios que são praticamente isentos de efeitos colaterais, né? As pessoas tomam e basicamente não sentem nada, né? O remédio está lá agindo, controlando sua pressão. E esses remédios mais novos, eles são de única tomada diária. Então esse é o mais importante, que você tome, você não fique sem tomá-lo, senão você vai ficar um dia inteiro sem o remédio, é perigoso. Os remédios que são 2 vezes, 3 vezes é mais tranquilo, né? Ele é dividido, então se você ficar um horário sem tomar, o risco de problemas é menor.
É comum que as pessoas procurem o consultório médico e no momento que são diagnosticadas com pressão alta, elas caem num conformismo de que está tomando remédio, está tudo ok. E não faz o acompanhamento, não procura mais o consultório. Isso também é um risco muito grave, né, doutor? Da pessoa ficar no comodismo e achar, a pressão está ok, é assim mesmo. Não tá, às vezes não está adequadamente tratada. A gente falou que o diagnóstico da hipertensão, a gente fica no 14/9 ainda, né? E o alvo, mais ou menos que a gente persegue para tratar uma pressão é o famoso 12/8. É o nosso alvo. Então, assim, às vezes o nosso paciente está fora do alvo. E muitas vezes esse paciente já tem alguma dessas doenças que a gente falou agora há pouco. Doença renal crônica, ele já tem uma chance maior de infarto. E aí o controle adequado da pressão é muito importante, né? Porque nós vamos preservar esses órgãos ao longo dos anos. Qual é a periodicidade que a pessoa deve aferir a pressão arterial? Isso varia um pouco. Eu acredito que uma pessoa que não tem nenhum desses fatores de risco que a gente comentou, né? E não tem uma genética importante, ele pode medir ocasionalmente, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Agora, quanto mais desses fatores a pessoa tem, ela tem que medir com uma frequência maior. Ou se é uma pessoa que já é hipertensa, obviamente, faz o controle, ela tem que seguir as orientações do médico dela, né? Então, assim, de um modo geral, a gente faz consultas do hipertenso semestrais. Semestrais. Isso. Muito bem. Então tá bom, doutor, adorei a entrevista, muito boa colocação, muito obrigada por estar presente aqui conosco. Nada. Para você aí É um de prazer. casa que quer saber mais, pode acompanhar a nossa página no Instagram e também o nosso canal no YouTube, que a entrevista estará completa para você saber tudo sobre hipertensão arterial e, claro, as suas complicações.